a gente vai dar continuidade sobre o tema a missão de Deus e a gente vai ver o modelo divino da redenção. Então vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 13. Êxodo 15, versículo de número 13. Êxodo 15, versículo de número 13. Então, nós vamos ver como o modelo divino de redenção aqui nesse livro de Êxodo. Êxodo 15, versículo de número 13. Então, estamos diante do cântico de Moisés. Assim diz o Senhor em sua palavra. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Amém. Palavra do Senhor. Apenas esse versículo. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, porque fomos um povo adquirido por ti, chamado, Senhor, para sermos santos. Porque o Senhor nos comprou, não com prata, nem com ouro, mas com o precioso sangue do teu Filho amado, Jesus Cristo. Então te rogamos, Senhor, que o Senhor continue a falar conosco, em nome de Cristo, a quem oramos. Amém. Irmãos, qual é o tamanho da nossa compreensão da obra da redenção? O que para Deus significa redenção? Se a gente perguntasse a um israelita na época do Antigo Testamento, conversasse lá com o seu Zé, que presenciou Deus agindo maravilhosamente através do seu servo Moisés, será que se nós perguntássemos a ele, você é redimido? O que será que ele responderia? Porque geralmente a gente acredita, por exemplo, é muito comum alguém dizer assim, não, no Antigo Testamento era a lei, ou seja, a salvação estava em eu obedecer à lei, aos sacrifícios, às festas, mas agora no Novo Testamento nós estamos na época da graça. Então traz a ideia de como o Antigo Testamento não serve mais para a gente, e agora só é o Novo. Por quê? Porque nós estamos no tempo da graça e antigamente era o tempo da lei. Então, se nós perguntássemos a um israelita que não tivesse ainda o Novo Testamento na época de Moisés, perguntasse a ele, você é redimido? Ele responderia com um sonoro, sim. Então, se perguntássemos também como você sabe, ele nos convidaria a sentar, porque é longa e emocionante a história da redenção dos israelitas, da história do Êxodo. Então, perceba que essa compreensão da obra da redenção não é algo apenas para nós hoje. Mas se você, por exemplo, for em Israel, que muitos nem crê em Jesus, eles vão dizer que são redimidos, que foram salvos, foram libertos, porque a base da missão de Deus, a obra da redenção, não começa no Novo Testamento, mas ela tem início desde o Antigo Testamento. Então, o Êxodo é o nosso principal modelo da ideia divina de redenção, não só no Antigo Testamento, mas mesmo no Novo. O Êxodo no Novo Testamento é uma das chaves que nos ajudam a compreender o significado da cruz de Cristo. Então, esse texto aqui, esse versículo que acabamos de ler, fala sobre Moisés e os israelitas que estão celebrando a incrível libertação do exército do faraó na travessia do Mar Vermelho. Ao tirar
os israelitas do Egito, Deus os redimiu. E um pouco depois, no mesmo cântico, a mesma ideia é expressa em outras palavras. No versículo 16 vai dizer o seguinte: este povo que compraste. Então, a ideia de redenção, a ideia de alguém que foi redimido pelo Senhor, já se encontra aqui. Então, os israelitas estão comemorando o quê? Que o faraó e os seus cavaleiros que estavam perseguindo o povo foram todos submergidos ao mar. E a gente lembra bem dessa história, né? Diz que Moisés sai com o povo do Egito, chega diante do Mar Vermelho e o povo começa a perguntar-se, né? Para onde a gente vai? Vai morrer tudo aqui. Aí começa a murmurar, né? Diz Moisés, era melhor as cebolas do Egito, né? Era melhor a gente ficar lá. Porque mesmo a gente sendo escravo, pelo menos a gente tinha o que comer, né? E agora a gente vai morrer. E Moisés vai consultar a Deus, aí Deus dá tipo uma repreensão em Moisés. Diz, Moisés, por que tu estás me clamando? Estás clamando por quê? Diz esse povo que marche. E aí acontece, Deus dá ordem, Moisés vai com seu cajado e diz que o mar se abriu, uma barreira ao lado direito, outra do lado esquerdo, e diz que o povo passou com o pé enxuto. E quando o povo chega a atravessar o Mar Vermelho, Deus dá ordem a Moisés. Pronto, o povo passou, pode agora fazer com que esse mar volte novamente. E aí diz que o faraó e todos aqueles que perseguiram o povo de Israel foram submergidos no Mar Vermelho. Então, é dentro disso que quando o povo passa, Moisés, então, entoa esse cântico. Então, os israelitas começam a comemorar. E é tão interessante porque a memória desse evento não está numa estátua ou um lugar ali, mas está na própria canção de Moisés. Então, veja a importância do cântico, né? Que ele é escrito, inclusive, para que a gente memorize os feitos de Deus em nossas vidas. Então, é tão bom cantar, né? Quando a gente canta a palavra de Deus, nós estamos comemorando, nós estamos memorizando tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Por isso que tem aquele hino bem bonito que diz, né? Conta as bênçãos, ou seja, conta, se lembre, memorize as bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Por quê? Porque somos rápidos a esquecer, né? Então, Moisés faz o quê? Um cântico louvando ao Senhor pela libertação do povo do Egito. Então, Êxodo 6, versículo 6 vai dizer o seguinte: vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei. A ideia aqui também de redenção, essa palavra aqui, resgatarei, com braço estendido e com grandes manifestações. E aí eu estou falando muito de redenção, né? Aí a pergunta é, o que é então redenção? O que significa redimir? O que significa ser um redentor? Então, a linguagem da redenção, eu não vou dizer assim esse verbo, porque eu não falo hebraico, que é uma palavrinha aí, o pastor deve saber, eu falo Gaal, né? Eu não sei se é assim, porque o hebraico é diferente. Então, quando uma pessoa é sujeita desse verbo, seja Deus, seja mero ser humano, é chamado de Gaal. Agora veja, não memorize não, porque pode ser que eu esteja falando errado, né? Aí depois você vai dizer, olha, a gente é o Gaal. Então, significa um redentor. Redentor. Então, o evento histórico do êxodo dos israelitas do Egito está sendo interpretado por um meio de uma metáfora extraída da vida social e econômica de Israel que precisamos entender. Então, a palavra redimir sugere uma transição comercial em que se compra de volta algo que se perdeu por confisco, ou em que uma parte paga um valor à outra para adquirir a liberdade para o terceiro. Ou seja, a ideia mesmo é de compra. Ou seja, você que foi, algo que foi confiscado, foi agora comprado por outra pessoa. Então, o redentor israelita, às vezes, precisava pagar do próprio bolso para esse fim.
E, de fato, um dos sentidos do verbo em Êxodo 15:16, que a gente leu aqui, pode incluir a aquisição por meio de compra, mas havia dimensões sociais muito maiores no papel do Redentor no antigo Israel, especialmente associadas às exigências de parentesco. Veja essa parte aqui, parentesco. Veja essa importância de ser parentesco. Ou seja, não é a ideia aqui do Redentor de qualquer pessoa, não. Era um parente. Ou seja, alguém próximo. Então, veja a ligação aqui do Redentor, daquele que redime. Não era qualquer pessoa que passava na rua e dizia assim, olha, fulano está devendo tanto, tu pode pagar. Não, a ideia era do parentesco, é uma ligação, é um parente, era alguém próximo, não era qualquer pessoa. Então, o Redentor ele era um membro de uma família ampliada, incumbido de proteger os interesses da família ou de algum membro desta que estivesse passando por uma dificuldade específica. E a gente vai ver aqui 3 situações a seguir que ilustram o escopo desse papel. Em primeiro lugar, o Redentor, o remidor, ele era aquele que vingava o sangue derramado. Ou seja, se alguém fosse assassinado, um dos membros da família da vítima assumia a responsabilidade de perseguir o culpado para que a justiça fosse feita. Números 35:19 vai dizer o seguinte: o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Então, veja só, o remidor, ele era vingador do sangue do seu parente. O que é isso? Eu não sei se vocês se lembram, mas quando Deus ele liberta o povo do Egito e está levando o povo para a terra de Canaã, Deus ele vai constituir cidades refúgios. O que é isso? Se alguém, sem querer, vamos dizer o seguinte, tivesse matado uma pessoa. Vamos supor lá, eu no material de construção, estou lá com cimento, a pessoa bota o cimento na minha cabeça, o cimento, eu morro. E o que acontecia? Foi por querer? Não. Então, mas o que é que essa pessoa teria que fazer? Ela ia para a cidade refúgio, que lá tinha um sacerdote, e o sacerdote ia analisar o caso. Vamos ver aqui. Se você fez por maldade ou realmente foi sem querer. Aí, se fosse sem querer, ele diz, pronto, você vai ficar aqui até a morte do sacerdote. Ou seja, ninguém pode tocar em você. Ou seja, quem ninguém é esse? Era o vingador. Mas aí, se acontecesse do espertinho dizer assim, rapaz, eu não quero ficar aqui, não. Aqui tanto tempo, esse sacerdote demora tanto para morrer, né? Eu vou dar uma saidinha. Se o vingador do sangue, no caso daquela pessoa, mesmo sendo inocente, visse ele na rua, o que ele podia fazer? Matar. Por quê? Porque ele saiu do lugar de proteção dele. E também não só isso, a cidade refúgio era para os inocentes. Mas se fosse num caso de maldade, que o sacerdote analisou e disse assim, foi maldade mesmo, chama o vingador. Pode matar essa pessoa. Por quê? Porque não era considerado assassinado, porque o vingador, ele assumia o papel ali do Estado. Agora, o que o vingador não podia fazer? Era, sem o sacerdote analisar, se não haver um julgamento, ele chegar e dizer assim, eu vou acabar com essa pessoa. Não, a Bíblia nunca defendeu aquilo que hoje se diz é linchamento, lixamento público, que é aquela ideia, eu presenciei acho que 2 vezes quando eu morava em Recife, pensa num negócio triste, não no sentido de que aquela pessoa fez, mas no fato do que a população faz, sabe, naquele momento de ira. Aí dizia assim, estuprador, aí ninguém analisava de fato se aquela pessoa tinha cometido o crime. Muitas vezes, pronto, eu presenciei um caso de uma mulher que ela, por vingança, estava passando na rua, ela fez, é um estuprador. O povo pegou aquele homem, deu um pau nele, uma surra, depois que foi que descobriu que o homem era inocente.
É por isso que o cristão não deve defender isso, deve ser levado para um advogado, levado para a justiça e fazer todos os trâmites para que não se cometa injustiça. E você não é o vingador. O vingador na nossa época quem é? O Estado. Então, nesse aspecto, se não for por legítima defesa, lógico, se alguém invadir a sua casa, você vai ter que se defender. Se alguém invadir seu comércio, você vai ter que se defender. Aí é outro ponto. Mas se você se defendeu, peguei o bandido, está aqui amarrado, você tem o direito de tirar a vida dele? Não. Isso aí você não deve fazer, porque aí você está assumindo o papel de Deus, você está sendo o vingador. Então, nesse aspecto, o remidor, ele era um parente próximo que era o Estado, vamos dizer assim, que Deus usava para vingar aqueles que perdiam a sua vida, tanto de maneira inocente como, de fato, por maldade mesmo. Mas também o redentor, o remidor, ele era alguém que redimia terras ou escravos. Se o parente caísse em tamanha privação econômica, que a única opção fosse oferecer-se a si mesmo ou sua família em trabalho escravo para quitar suas dívidas, era o dever do parente abastado agir como redentor e resgatá-lo da servidão, assim como sua terra. E é muito interessante, depois vocês abram lá em Levítico 25, o capítulo todo, que vai falar exatamente isso. O povo, ele foi escravo no Egito durante 400 anos. Então, não podia, nesse aspecto, o próprio povo ser escravo na nação de Israel. Porque eles foram escravos e estrangeiros no Egito, ou seja, eles não tinham terra, eles não tinham nada. Aí agora chegou em Canaã, eles estão passando por uma dificuldade, aí o próprio povo vai escravizar, aí o próprio povo vai deixar aquele irmão sofrer, passou 400 anos na escravidão, sem terra, estrangeiro, agora a gente chegou numa terra nova que o Senhor nos deu, terra que mana leite e mel, aí a gente está passando uma dificuldade, aí agora o próprio irmão diz assim, você vai ser meu escravo, você vai ser aquele que eu tenho posse sobre você. Não, ele seria o remidor, ele seria aquele parente que iria ajudar o seu irmão. Mas em terceiro lugar, também prover um herdeiro. Prover um herdeiro. Ou seja, se um homem morrer sem filho, para herdar o seu nome e propriedade, o parente tinha o dever moral de assumir a viúva do homem que havia morrido e buscar prover um herdeiro ao falecido. A gente vê isso em Boaz, enfaticamente é louvado em Rute 4, pela sua disposição de cumprir essa responsabilidade. Eu acho que hoje em dia as mulheres não iam gostar muito desse terceiro ponto aqui não, né? Porque aqui, mesmo se o homem fosse naquela época casado, era direito dele, se tivesse uma viúva, onde o marido morreu sem ter filhos, era dever daquele homem parente casar com a viúva e ter filhos com ela. Né? Então, veja, era um dever que o parente tem. No caso aqui, nós vemos o exemplo de quem? De Boaz. Né? Boaz casa com Rute, né? E ali dá descendência. E eu acho tão interessante, porque da descendência de Rute vai vir quem? Davi. Então, veja essa importância da preservação da aliança e do nome, apontando para aquele que seria o redentor final, o remidor, que era o próprio, a gente vai ver que é o próprio Cristo. Então, o redentor, portanto, era um parente próximo que agia como protetor, defensor, vingador, resgatador para outros membros da família, especialmente em situações de ameaça, pobreza ou injustiça. Em Êxodo 15, Deus é louvado porque é o redentor de Israel. Isso quer dizer que o vínculo entre Deus e o seu povo é tão comprometido quanto qualquer vínculo de parentesco humano. Portanto, Deus se empenhará em favor de seu povo quanto for necessário, protegendo, resgatando. Deus restaurou Israel à sua devida posição, livre das algemas e da escravidão e da opressão. Em última instância,
Cristo é o Redentor, que cumpre o papel de Gaal do Antigo Testamento. O preço é o seu próprio sangue derramado na cruz, não apenas para a nação de Israel, mas para todos os povos. Então, essa ideia aqui do remidor, do redentor, apontava para a própria redenção de Cristo. E como foi que ele pagou para nos comprar? Não foi com ouro nem prata, mas pelo seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Então, na verdade, o remidor, ele apontava para alguém superior, para uma redenção maior, que era a redenção do Filho de Deus, Jesus Cristo. Não foi com ouro e nem prata, foi com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Então, ele libertou da escravidão a qual nós vivemos. Qual era a escravidão que nós vivíamos? Éramos escravos, né, do diabo. Então, Cristo nos libertou, não pagando ao diabo, né, mas derramando seu sangue na cruz do Calvário. Então, o remidor, o redentor, no período de Êxodo, do Antigo Testamento, ele abrangia muitas coisas. Então, ele abrangia a redenção política, econômica, social e espiritual. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa redenção política. Vamos lá para Êxodo, novamente, agora capítulo de número 1. Êxodo, capítulo 1. E vamos ler do versículo de número 8 a 22. É interessante que a gente leia do versículo 8 ao 22, para que a gente entenda um pouquinho sobre essa questão política, econômica, social e espiritual. Diz assim a palavra de Deus. Entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo,
mas as todas filhas deixareis viver. Então nós vamos ver aqui como aquele povo estava oprimido na nação do Egito. Nós sabemos que Jacó, ele vai que vai até lá para ver o seu filho José, que é vendido como escravo pelos seus irmãos. Então José chega lá, vira governador do Egito. Só o que acontece? Assume outro faraó, assume outro rei que não conhece José, nem a história de José, e fica preocupado. Qual a preocupação dele? O povo está aumentando muito. O povo está crescendo muito, esse povo aqui de Israel. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar de astúcia. Por quê? Porque se esse povo aumentar tanto, eles vão querer sair daqui, se juntar com outra nação e nos destruir. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar as crianças do sexo masculino desse povo. Então, dentro disso, eles vão começar a oprimir, e vão cada vez mais tentar impedir o crescimento de Israel, através do sexo masculino. Então, nós vamos ver aqui a abrangência da redenção de Deus é exatamente nisso, na política, na economia, no social e no espiritual. Em primeiro lugar, na política. Perceba, ainda que houvesse crescido em número, os israelitas não tinham liberdade nem voz no Egito. O faraó vai dizer o seguinte: estão ociosos e por isso clamam. Então, temos aqui uma história que encontra ecos em todas as épocas. Tem um homem da história da igreja que escreveu um livro chamado Apologia, que era para defender de fato a fé cristã. Ele, ao escrever ao imperador da época, do Império Romano, ele diz o seguinte: quem confessa que é cristão, vós o castigais apenas por essa confissão. Qual era o contexto ali? Na época do Império Romano, não havia só o cristianismo, O próprio imperador era adorado como Deus. Então, havia várias religiões pagãs, ao ponto de que os cristãos, sabe como eles eram chamados? Ateus. Eles eram chamados de ateus. Aí, Justino Martins vai dizer, eu sou ateu. Nesse ponto aqui, eu sou ateu, porque eu não adoro os outros deuses de vocês, não. A gente só adora o único Deus vivo e verdadeiro. Mas qual era o ponto? Qual era a defesa desse homem? Ele dizia o seguinte: porém, vocês não perseguem as outras religiões. Vocês só perseguem os cristãos. Isso é injusto da parte de vocês. Porque só pelo simples fato de eu dizer que sou cristão, a gente é perseguido, a gente perde os nossos bens, a gente está sendo morto. E veja, isso não é errado, porque ao invés de você julgar o nosso nome, eu acho muito forte quando diz assim, não julgue o nosso nome não, julgue as nossas atitudes. Então, se de fato as nossas atitudes não correspondem com o nosso nome, pode matar, pode nos matar. Rapaz, uma pessoa dizer um negócio desse tem que ser crente mesmo, Se a nossa atitude não corresponde com o nosso nome, pode matar. Rapaz, você vê o contexto da época. Então, aí ele questionava exatamente isso. Por que as outras religiões, inclusive que não promovem a paz, que não promovem o bem-estar, que não promovem nada de bom, vocês deixam livres? Mas a gente, só pelo fato de confessar que é cristão, vocês estão nos perseguindo, vocês estão nos matando. Aí eu lhe pergunto, hoje em dia, não acontece muitas vezes dessa forma? Muitas vezes, irmãos. Não se engane de achar que existe hoje países onde não acontece isso. Então, nós percebemos que essa história é antiga, começou no Êxodo, mas isso percorre todo o período da história. É por isso que tem a frase fantástica de Leonardo, o sogro de Augusto Nicodemos, quando alguém pergunta a ele: ô pastor, será que se a gente for perseguido, a gente vai ser mais fiel? Aí disse: opa, se a gente for mais fiel, é que de fato a gente vai ser mais perseguido. Então, muitas vezes a gente começa a chorar com a perseguição, Mas é porque você está sendo fiel, meu irmão. Lógico,
Você tem que fazer feito Pedro e os apóstolos, que levaram um monte de lapada, foram presos, mas o texto diz que eles se alegravam pelo fato de ser considerado digno de ser chamado cristão. Então, isso é no Brasil, isso é na China, isso é nos Estados Unidos, isso é em Israel, isso é em qualquer lugar. A partir do momento que a igreja é mais fiel, o primeiro a não gostar disso, sabe quem é? É o próprio Estado. É o próprio Estado. Por quê? Porque a igreja vai fazer o papel dela, a igreja vai testemunhar, pregar o evangelho, e imagina, a gente tem uma nação de fato que serve ao Senhor. É por isso que alguém já disse certa vez, a riqueza da nação não está no tesouro que ela possui, mas ela em se aproximar de Deus. Então, uma nação abençoada não é a nação que possui prata ou ouro, mas é uma nação que se aproxima de Deus. Imagina, começando pelos nossos vereadores, prefeitos, deputados, e por aí vai, presidente, todos a servissem ao Senhor. Todos servissem ao Senhor. Então, nós percebemos que, em primeiro lugar, a redenção do Senhor foi uma redenção política, porque eles estavam debaixo de perseguição, porque o próprio Faraó não queria deixar o povo servir a Deus. Mas, em segundo lugar, econômica. O trabalho dos israelitas estava sendo explorado para fins econômicos, na agricultura e nos projetos de construção dos egípcios. Êxodo 1, verso 11, vai dizer o seguinte: e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Ou seja, ele está trabalhando, morrendo de trabalhar para quê? Para sustentar os luxos do Faraó. Calvino, nas suas institutas, ele tem uma frase, quando ele vai falar sobre o magistrado civil, o seguinte: aqueles que governam devem lembrar-se de que o que recebem do povo não é para satisfazer seus apetites, mas para prover as necessidades públicas e a dignidade do seu ofício. Então, eles começaram a oprimir o povo com altas cargas para o quê? Para a construção das suas cidades. Se a gente for até hoje, tem lá, pelo menos as pirâmides. Será que até hoje há uma discussão de como foi construída aquelas pirâmides? Porque teria que ter tido muito trabalho e tecnologia que naquela época, pelo menos os historiadores, os arqueólogos, acham que não existiam. Aí alguém diz assim, isso foram os extraterrestres que construíram. Não, era porque realmente não existe explicação, né, científica para mostrar hoje, bater um martelo e dizer assim, como foi construída, né, essas pirâmides. Então, o ponto é que eles também foram resgatados da sua economia, ou seja, está cobrando altos impostos àqueles homens. Então, Deus ele nos redime também economicamente. Então, é muito boa essa frase de Calvino quando ele diz, olha, os governantes, eles não devem cobrar altos impostos para os seus próprios luxos. Existem dois extremos, né? Existem aqueles que dizem assim, imposto é roubo. Não, irmão, imposto não é roubo, não. Imposto é bíblico. Nós devemos pagar os nossos impostos. Mas o imposto pode ser roubo? Pode. Em que sentido? Quando o governo começa a cobrar impostos maiores do que precisa. Para o quê? Para esbanjar o seu luxo. Ou seja, ele está oprimindo a nação. Tem uma história, inclusive, na Bíblia que fala exatamente isso. Quando Davi morre, o seu filho vai assumir seu lugar, e aí o povo chega lá e pede para que o rei que assumiu o lugar de Davi abaixe as suas cargas, os seus tributos, que o povo estava sofrendo muito. E aí o rei vai se consultar com os anciãos da época de Salomão, os mais velhos, os mais experientes, os mais maduros. E ele diz assim, rapaz, diminua mesmo, o povo está pedindo, diminua. Só que aí ele deixa de ouvir os anciãos para ouvir os mais jovens, ou seja, o que cresceram com eles, os bajuladores. E aí os bajuladores dizem, não,
Diminua não. Se o povo está reclamando, aumente mais, oprima mais esse povo. É exatamente o que o Faraó estava fazendo aqui. Moisés chega, está reclamando, está pedindo para o povo sair, é porque estão ociosos mesmo. Vai aumentar, se vai começar a trabalhar mais, a ter mais impostos. Aí sabe o que acontece? A divisão das tribos. O povo se rebela contra o rei, aí fica apenas 10 tribos vão e ficam apenas a tribo de Israel, a tribo de Judá, me perdoe, e a tribo de Benjamim. Só fica ali aquelas tribos, né? Juntamente também com a tribo de Levi. Então, Deus ele resgata o povo economicamente, mas também socialmente. O faraó embarca no genocídio patrocinado pelo Estado, a uma campanha assassina contra os bebês israelitas do sexo masculino. Êxodo 1, 22 vai dizer: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo. A santidade da vida humana é a preservação da justiça social. Estão entre os elementos legais e sociais do cristianismo. Aí nós vivemos uma época, eu vi um vídeo que eu achei interessante, de se dar mais valor hoje a um ovo de uma tartaruga do que um feto humano. Alguém sai perguntando na rua e diz assim: o que é que você acha de alguém pegar um ovinho da tartaruga? Ele diz: está errado, tem que ser preso, tem que pagar a multa, não sei o quê. Aí ele pega, faz para a mesma pessoa. E o que é que você acha do aborto? Aí diz: não, aí não. Aí é o direito da mulher. Aí sim, e a criança? E o direito da criança? E o outro corpo que está lá dentro? Não tem direito nenhum. Aí você. É a ideia de você chegar no médico ou numa médica com duas crianças, uma com 12 anos e uma que está na barriga, e você pediu aborto. Aí o médico disse assim: posso matar essa criança de 12 anos? Não, pode não. Mas você está fazendo a mesma coisa. A diferença é só da idade, mas é assassinato do mesmo jeito. Então, você percebe aqui que, inclusive, essa história de aborto, de matar as crianças, não é algo novo, não. Isso é da época de Faraó. Da época de Faraó, e nós percebemos que o povo também estava com medo de ter filho. Estava com medo de ter filho. Por quê? Porque se fosse homem, teria que fazer o quê? Matar. O povo ficou agora com medo de ter filho. Então, Deus libertou o povo também socialmente. Mas também, em quarto e último lugar, espiritualmente. Então, o indício da natureza espiritual do jugo e da redenção de Israel é a apresentação do conflito como um confronto de poder entre o verdadeiro poder divino e as falsas reivindicações divinas do faraó e de todos os deuses do Egito. O Êxodo mostra quem é Deus de fato. Êxodo 7:5 vai dizer: saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Se a gente se lembrar, principalmente a partir do capítulo 5, o que é que Moisés estava pedindo a Faraó? Deixa que o povo saia para servir a Deus no deserto. E Faraó está dizendo que está ocioso o povo, está trabalhando pouco. Vai deixar não. Inclusive, quem é o Deus de vocês? Eu não conheço. Quem é o Deus de vocês? E aí Moisés está certo. Vamos começar a mandar as pragas. E é interessante porque o próprio Nilo era considerado, o rio Nilo, né? Era considerado algo divino. O sol. Então, quando Moisés transforma a água em sangue, quando o sol deixa de brilhar, é a ideia de que eu sou Deus de fato. Vocês querem verem quem de fato é Deus? Eu sou Deus de fato, não esses deuses do Egito que vocês servem. E aí a última praga, quem se lembra, é quando Deus manda ali a libertação final, quando Deus ele vai e destrói todos os primogênitos, não de Israel, mas do Egito. Alguns entendem que o próprio faraó era considerado um ser divino e tinham a ideia da vida aqui, e quando Deus ele destrói os primogênitos, é como dizer assim: a vida pertence a mim. Ou seja, Deus vai destruindo todos os deuses
de Faraó e do Egito. Então, a ideia é: eu sou Deus, de fato. Você quer de fato combater comigo? Você quer impedir que o meu povo me adore? Aí é onde tem um texto que fala que próprio Deus, aí é outro ponto, né? Endurece o coração de Faraó. Próprio Deus endurece o coração de Faraó. É interessante esse entre aspas, embate, né? Porque não existe embate entre Deus e o homem. Mas veja, Deus também libertou o povo e espiritualmente. A ideia é, não adianta uma libertação política, não adianta uma libertação social, não adianta uma libertação econômica se não for para cumprir com o propósito principal, que é a glória de Deus, é a adoração a Deus. Então Deus redime o povo em todas as dimensões das necessidades de Israel. Deus não se limitou a oferecer a seu povo conforto espiritual ou esperança de um futuro melhor, enquanto deixava sua condição histórica inalterada. E a ideia aqui é da redenção completa, tanto do corpo como da alma. Aí tem uma frase de Ambrósio de Milão que diz o seguinte: ouro e prata não são meus, mas pertencem à igreja, e se pertencem à igreja, são dos pobres. Então, a motivação para a redenção de Deus é que ele não esqueceu dos oprimidos. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Deus não somente ouve, ele também vê. Deus conhece o sofrimento do seu povo. Mas, em segundo lugar, Deus se lembra da sua aliança, Deus se lembra da sua ligação com os ancestrais do povo, cujo clamor ele ouve, cuja aflição vê e cuja escravidão conhece. O fato é que Deus jurou por si mesmo em Gênesis 15. O pastor pregou aqui um dia desse, não foi? Então, vai o juramento que ele libertaria o povo de Israel do Egito. Então, a narrativa de Êxodo, desse modo, deixa claro que duas coisas combinadas motivaram a ação divina da redenção. Por um lado, o ver e ouvir a miséria humana debaixo da opressão. Por outro, a lembrança da promessa e do propósito de Deus. Então, por um lado, Deus é puxado para baixo para o clamor humano, que roga sobre as injustiças na terra. Por outro, é impelido para a frente pela própria intenção declarada de abençoar as nações e cumprir a aliança com Abraão. Então, a ideia é uma redenção geral. Deus é impelido pelos sofrimentos das injustiças. Por isso que o Salmo vai dizer que ele é o pai dos órfãos e o marido, né, o esposo das viúvas. Ou seja, Deus ele é um redentor, que ele não apenas se preocupa com a alma, mas ele também se preocupa com o corpo. Então, a redenção moldada pelo Êxodo exige uma missão moldada pelo Êxodo. O Êxodo foi uma vitória suprema de Deus sobre os poderes externos da injustiça, violência e morte. Deus conduziu o seu povo para fora do poder escravizador ao qual os israelitas estavam sujeitos. Para concluirmos, irmãos, a missão de Deus envolve pregar o evangelho de perdão e salvação, sem menosprezar nossa responsabilidade bíblica de justiça e da compaixão divina com os que sofrem. Não podemos separar a ação social do evangelismo, nem o evangelismo da ação social. E eu acho isso exatamente o papel da igreja. Infelizmente, a gente muitas vezes delega essa responsabilidade, inclusive de ação social, para outros, né? Isso é papel do Estado, isso é papel disso, isso é papel daquilo, e a gente esquece que a partir do momento que a gente prega o evangelho, nós também fazemos ação social, nós também acolhemos os necessitados, acolhemos o que sofre. Então, a missão de Deus no livro de Êxodo é exatamente isso, uma libertação por completo. Ou seja, é o que nos difere como reformados, por exemplo, do movimento pentecostal. Sabe qual é a diferença? É que o movimento pentecostal, muitas vezes, está inserido na urgência de salvação, mas esquece da transformação
da sociedade como um todo. É por isso que, quando os reformados chegaram, eles sempre investiram em quê? Em escolas, em hospitais, em universidades. Por quê? Porque a ideia de uma transformação como um todo. Ou seja, toda a sociedade precisa ser transformada. Aí o que a gente faz? Não, educação é papel do Estado. Lógico, o Estado tem a sua responsabilidade. Né? Cuidar dos pobres é o Estado. Então, lógico que dentro disso, dos impostos que nós pagamos, o Estado tem essas responsabilidades também. Né? Porém, nós esquecemos da nossa responsabilidade social. Aí sabe o que acontece? Lá perto onde eu morava, já chegando no final, tinha uma igreja batista. E lá onde eu morava, tinha um rio chamado Rio Tegipió. E esse rio Tegipió, quando dá cheia, ele inunda tudo. Então, Recife só ameaça. Pronto, essa ameaça aqui, que se der em Recife, já está tudo alagado. Só ameaça, nem precisa nem chover. Já está tudo alagado, principalmente em áreas muito afetadas. E muita gente mora em barreiras, em encostas, então quando chove, infelizmente, o negócio é feio. Então eu morava lá e era perto de um rio, tinha ponte, tudo. Então quando chovia bastante, alagava e os moradores tinham que sair de casa, senão eles iam morrer. Aí sabe quem fazia esse trabalho? Inclusive tem até bote, tem até cuidado da comida, da roupa, era a Igreja Batista. Só que qual era o problema? A Igreja Batista que tem lá é oriunda de uma teologia chamada Teologia da Missão Integral. Então era comum eu passar no domingo na igreja de ceia e o povo está cantando Legião Urbana. É preciso amar as pessoas. E o povo se abraçava. Ou seja, por quê? Porque eles diluíram o evangelho para ação social. E aí é o grande problema nosso. Porque a gente não precisa diluir o evangelho para fazer ação social. Você pode pregar o mesmo evangelho e cuidar das pessoas. Então, geralmente acontece isso. A gente prega o evangelho da salvação, mas esquece da nossa responsabilidade para cuidar das injustiças sociais que as pessoas estão ali passando. Então, aí eu lhe pergunto, existiam outras igrejas ali? Lógico, na próxima onde eu morava tem a Presbiteriana Tegipió, existia a Igrejas Assembleias de Deus, várias outras denominações. Mas sabe quem entrava no meio do rio, capaz de morrer com a doença do rato lá? Como é que, esqueci o nome, não vou nem falar. Era o pastor da Batista. Era o povo da Batista. Mas aí, quando chegava no domingo, estava o povo cantando Teologia da Missão Integral, e quando chegava o período de São João, estava lá o pastor também dançando forró com os irmãos da igreja, e o povo dançando lá forró. Lá. Então, veja, por quê? Porque eles diluíram o evangelho através de uma teologia da missão integral, que é progressista. Né? E aí a gente vê homens como o tal do Ed René Kiewitz, que ele deu uma declaração esses dias sobre atualizar a Bíblia e por aí vai, várias declarações. Um homem chamado também Ariovaldo Ramos, que é o pai da teologia da missão integral em nossa época. Então, eles fazem ação social, mas esquecem do quê? Do evangelho. Mas aí nós devemos lembrar que a mensagem transformadora, a mensagem do evangelho, ela transforma-nos como um todo. Essa é a redenção de Deus. Ele não apenas transforma a nossa vida, mas transforma todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, uma igreja está sendo impactada pela pregação do evangelho. É uma igreja também que está em todas as áreas da sociedade. Não a ideia de se misturar, mas a ideia a partir do momento que eu vou, que eu estou indo, que eu estou pregando, Deus vai abençoando toda a nossa sociedade. E, infelizmente, irmãos, diz que o número de evangélicos no Brasil são de 50
milhões. Mas nós vivemos num país onde há tanta injustiça, tanta corrupção. Diz que a pior bancada do governo é a bancada evangélica. Isso é uma tristeza para nós, quando na verdade nós deveríamos ser aqueles que por estar preocupado, irmãos, com o evangelho, devemos também nos preocupar com as injustiças sociais. Então, que Deus nos ajude a viver esse evangelho como um todo. Vamos orar para concluirmos. Ó Pai, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Ó Senhor, tu nos chama a seguir a Cristo, aquele que nos redimiu e que está acima, Senhor, de toda injustiça, que está acima, Senhor, de todos os governos humanos, para que possamos, Senhor, te servir completamente. Não apenas, Senhor, com a nossa alma, mas também com o nosso corpo. Nos ajuda a olharmos, Senhor, para aqueles que sofrem, aqueles que muitas vezes estão ao nosso redor e nós não percebemos. Ó Senhor, nos ajuda. Continua sendo gracioso e misericordioso para conosco. Em nome de Cristo, a quem oramos. Amém.